Meus irmãos, como é bom estar na presença de Deus para adorá-lo. Deus, sem dúvida alguma, estabelece para nós uma propiciação. Nós jamais poderíamos estar em sua presença se Ele mesmo não viesse até nós e nos colocasse diante dele mesmo. Por isso que quando Cristo morreu, o véu do santuário, aquela cortina extremamente grossa que separava o lugar santo dos santos, foi rasgada, porque agora nós estamos no acesso de Deus, estamos na presença de Deus. Nesse espírito de adoração, nós vamos ler agora o Salmo de número 100, Salmo 100. Diz assim a Escritura, Salmo de ações de graças: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, nada como o título desse salmo, Salmo de Ações de Graças, descreve exatamente o que o salmista está fazendo. Nós não temos o que ofertar a Deus. Pior do que isso, estamos na condição de necessitados. Além de não poder fazer aquilo que Deus espera de nós, nós ainda precisamos de Deus para tudo, absolutamente tudo. E quando nós então entendemos que Deus fez uma aliança conosco, e nessa aliança estão garantidas todas as coisas necessárias para o corpo e para a alma, qual é a nossa reação? Qual é a nossa resposta? Nós adoramos o Senhor na condição de devedores, de eternos devedores, mas que o próprio Deus saldou a dívida em Jesus Cristo. Então, somos humilhados na graça de Deus. O amor de Deus nos constrange, nos humilha e nos faz nos render completamente a Ele em adoração. Sabei que Yahvé é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós não apenas fomos feitos por Deus, mas separados para o seu rebanho. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Está aí a criação e a redenção. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Por quê? Vejam, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. A bondade de Deus se manifesta através destas duas coisas, a misericórdia e a fidelidade, que são termos no Antigo Testamento que realçam, destacam, indicam aquilo que Deus faz apenas pelo seu povo. Ele é misericordioso, ou seja, Ele providencia a salvação do seu povo e Ele é fiel. Aquilo que Ele disse, a sua aliança, Ele jamais quebrará.
Estas duas coisas mostram a bondade de Deus. Não é responder aquilo que nós queremos. Deus não é bom porque me deu o carro que eu queria comprar. É muito mais do que isso. Deus não é bom simplesmente porque curou a minha vida ou do meu filho. Ele é bom por aquilo que Ele fez em Jesus Cristo. Se nós não reconhecermos a bondade de Deus, o amor de Deus na cruz, nós não reconheceremos ainda que Deus fizesse ressuscitar todos os nossos familiares queridos. É isso. É louvar a Deus por quem Ele é e aquilo que Ele faz exclusivamente no seu povo. Vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos por podermos estar na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que estamos numa rede espiritual. O Senhor, ó Deus, nos liga a cada momento. O Senhor nos liga em todos os lugares onde estão os Teus filhos nesse momento. E por isso, Senhor, nós te damos graças. E na presença do Senhor, assim, nós buscamos a Tua face. E pedimos, ó Deus, que recebas a nossa adoração. Não temos a pretensão, ó Deus, de que, por ser de coração, o Senhor a aceite. Mas sim, ó Deus, por causa de Cristo. Simplesmente, unicamente por causa do nosso Senhor e pelo seu sacrifício indizível, incomparável, é que nós nos atrevemos a chegar a Ti e usufruir, ó Deus, da Tua santa presença. Abençoa-nos durante todos os atos do culto e desde já suplicamos o perdão para os nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 21, Louvor ao Deus de Abraão. Por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu rei. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, abramos agora as nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, leiamos os versos 1
a 25. Romanos 4, a partir do verso inaugural. Diz assim a Escritura: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus irmãos, esse texto de Paulo, ele é preciosíssimo. Ele mostra com muita propriedade que a salvação jamais esteve atrelada à lei. A justificação que Abraão recebeu, ela é até mesmo anterior à circuncisão. Quando Deus chama Abraão e lhe promete, lhe faz as promessas, a graça de Deus sobre ele, não havia ainda sido invocada a circuncisão, não havia sido determinada a Abraão a circuncisão. E muito menos tinha Abraão qualquer lei. Lei no sentido como foi orientada no decálogo, leis específicas, e não só o decálogo, mas como vemos na dissertação, na amplidão dos 10 mandamentos, na figura das leis civis e cerimoniais.
Abraão, portanto, creu, e por causa de sua fé, antes da circuncisão, antes da lei, a justiça de Cristo estava sobre ele. Esse é o argumento de Paulo que quebra, dinamita, implode totalmente uma teologia judaica, sustentada em obras e na própria circuncisão. Os judeus que levantavam tanto Abraão como sendo o ícone da linhagem pela circuncisão, agora é visto alguém que na verdade foi salvo, sem qualquer mérito, sem qualquer lei, e antes de qualquer sinal na graça, ele já havia recebido a graça de Deus. Portanto, meus irmãos, devemos pensar nisso. Por mais que nós busquemos a Deus, nós ainda temos em nós enraizado, por causa da sombra do pecado que ainda nos assombra, um desejo de mérito, de colocar Deus contra a parede, de dizer ao Senhor: olha, eu tenho feito isso, por isso mereço. E ainda que não externemos isso a Deus, porque de fato os crentes dificilmente o farão, nós muitas vezes acreditamos que essa deve ser a atitude de Deus. Olhar para nós, perceber como nós até mesmo melhoramos, e por isso então, olha, o Senhor deve estar mais satisfeito conosco e por isso vai nos dar o que queremos. Nós temos uma teologia meritória e que não deveria jamais ser. Se nós nos apoiamos nos méritos, estamos condenados. E mais do que isso, desperdiçamos a graça de Deus. É lógico que Deus quer o nosso esforço. Me lembra quando pelo pecado de Davi, não só de Davi, porque a narrativa diz que Deus se desagradou do povo e por isso o diabo tentou Davi para recensear o povo lá no final de Samuel. E então, por causa disso, Deus enviou uma praga entre o povo e esta praga matou milhares. E quando então foi dito a Davi para que sacrificasse a Deus pelo perdão, foi-lhe dado o campo, foi-lhe dado um material para o holocausto. E Davi disse: não prestarei a Deus um culto que não me custou nada. Essa ideia de Davi é muito importante. Não é mérito, mas onde está a nossa dedicação? Onde está o nosso, entre aspas, sacrifício? O nosso empenho? Hoje nós vivemos uma época de tantas facilidades, e a menor dificuldade já é suficiente para nos afastar da presença de Deus. Temos tido muito tempo em casa com os nossos familiares. Quais das famílias dos crentes têm aproveitado para fazer o culto doméstico todos os dias? Quais? Não é impressionante ver o grau de secularização? Como nós nos acostumamos a estar fora da presença de Deus e de buscá-lo apenas no domingo. O que a sociologia chama de ateus práticos. Muitos ateus práticos confessam a Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Precisamos então, meus irmãos, pensar na nossa própria vida. Vimos o Salmo 100. Deus não apenas nos criou, mas nos fez seu povo, seu rebanho. Qual é o tamanho da nossa dívida? Qual é a nossa gratidão diante da graça de Deus, da justificação, da doação de seu Filho, dos méritos que Jesus conquistou para nós? Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, sabemos que somos pecadores. O fato de sermos pecadores faz com que todos os atos do Senhor sejam atos de justiça contra nós. Todo o sofrimento que passamos é justo. A morte é justa, porque nós somos pecadores. Mas graças ao Senhor, por causa de Cristo, os sofrimentos que nós temos agora não são mais antecipação do inferno. Não são mais, ó Deus, uma antecipação da condenação eterna, mas servem para que nós aprendamos mais do Senhor,
para que nós façamos uma reflexão em nossa vida e concluamos, ó Deus, se temos nos dedicado ao Senhor como deveríamos. E a própria morte é glória, não é algo terrível, mas é glória, glória contigo por toda a eternidade. E é assim, ó Deus, com os óculos da fé, que nós enxergamos todas as coisas. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que priorizamos a presente vida, todas as vezes que dedicamos os nossos melhores e maiores esforços para acumular coisas para nós mesmos, para a nossa própria glória. Cumpre-se aí um preceito do pecado que subjaz a tudo, que é roubar a glória do Senhor, viver para nós mesmos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nós te rogamos, e renova-nos a fé, renova-nos a consciência do perdão, renova-nos, ó Deus, a consciência do que o Senhor Jesus fez por nós, porque não há maior amor, maior bondade do que aquela demonstrada na cruz do Calvário. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e o Senhor o fez. Que nós assim, ó Deus, constantemente entreguemos nossa vida a Ti, para mostrar o tamanho da nossa gratidão e da nossa adoração. Não vivamos para nós, mas para o Senhor. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 37, o santo nome. Esse seria o momento de dizimarmos e ou ofertarmos. Por isso, lembro os irmãos da necessidade de continuar suas contribuições, seus dízimos, depositando nas contas da igreja. Isso para a manutenção das causas locais, missões, todas as responsabilidades da igreja. Então, nós entoaremos o hino de número 37. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que estás nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-se nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz. O teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, a adoração que vimos nós vens prestar com grato coração. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar agora agradecendo os dízimos e ofertas que têm sido depositados nas contas da igreja e pedindo que o Senhor continue a multiplicar esses recursos para o suprimento de sua casa. Vamos lembrar de agradecer pelos nossos empregos, que são o meio comum de Deus nos sustentar, de Deus trazer o alimento à nossa mesa. Vamos lembrar de orar pelos enfermos, os que estão infectados com o coronavírus e outros que estão enfrentando outras enfermidades. Pedir que todos estejam em paz na presença de Deus e esperando das mãos do Senhor as melhoras segundo a vontade do Senhor.
Vamos nos lembrar dos missionários, das missões. Compartilhei há pouco no Facebook e também na página de missões dessa igreja do WhatsApp, um post que foi publicado pelo reverendo Marcelo, que trabalha com os índios no Amazonas, Marcelo e sua esposa Cláudia, e ele falando do início do contágio entre os índios e da apreensão, porque eles têm um sistema imunológico diferente do nosso, não estão sempre expostos a todos os vírus que nós estamos em nossa sociedade, e além disso, eles não dispõem de UTIs e qualquer assistência para emergências. Então, é necessário nos lembrarmos dos povos indígenas e pedir ao Senhor graça e misericórdia sobre eles. Como os irmãos bem sabem, a alta do dólar para aqueles que estão no exterior fez com que o sustento deles caísse aí pelo menos 30%. E além disso, também as dificuldades de povos que têm menos recursos do que os nossos, não apenas a vida deles, da família, mas também dos crentes desses países. Vamos lembrar de orar pelas missões assim, pelos perseguidos que continuam perseguidos, com ou sem coronavírus. Vamos orar também pelo nosso país. Temos visto crise após crise. Pedir a Deus que tenha misericórdia, que haja um governo honesto, um governo santo, que haja coerência, que de fato as coisas sejam feitas com justiça para a honra e glória do Senhor. Vamos também pedir pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela vida do reverendo Roberto Brasileiro, a mesa do Supremo, pedir que o Senhor continue a guardá-los e a usá-los na direção dessa igreja e pedir por todos os crentes espalhados pelo mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque Tu és o provedor. Tu és aquele que faz levantar o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O Senhor é aquele que disse a Noé que enquanto houvesse dia e noite, não faltaria sementeira, não faltaria alimento para todos os seres da terra. Ó Deus, sabemos o Teu compromisso, portanto, em sustentar a todos, mas de forma especial, sabemos o Teu cuidado paternal para com os Teus filhos. E nós Te louvamos e Te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, que são expressões da gratidão de cada crente por perceber, ó Deus, aquilo que Tu dás, não apenas o sustento do dia a dia, mas as bênçãos espirituais. Também, ó Deus, pedimos que abençoes grandemente os enfermos, os que estão enfrentando o coronavírus, mas também aqueles que já estavam em tratamento, alguma enfermidade, ó Deus, também as grávidas. Pedimos que o Senhor, ó Deus, ponha a Tua mão poderosa sobre todos e que haja paz no coração, esperando sempre no Senhor e na Tua vontade, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Pedimos também, ó Deus, pelas missões e os missionários, tem misericórdia, ó Deus, dá o sustento, faz multiplicar, ó Deus, os recursos nessa hora, para que eles tenham pelo menos o básico para a sobrevivência nos países onde estão. Pedimos também pela Tua assistência em relação aos povos, ó Deus, que são menos alcançados, os povos que têm menos condições de resistir, ó Deus, de agir contra a pandemia. Pedimos, ó Deus, pelos povos, os índios do Brasil, tem misericórdia deles, abençoa, que de uma forma que nós jamais possamos compreender, o Senhor faça redundar tudo isso em evangelização e conversões. Também, ó Deus, em relação aos missionários que estão em outros países, que também, cujas sociedades, ó Deus, são de recursos escassos. Pedimos pelos perseguidos, que o Senhor continue a renová-los e guardá-los. Pedimos pelo nosso país, ó Deus, tem misericórdia, as crises são infindáveis. É certo, ó Deus, que qualquer um que tentasse fazer algo correto, certamente não seria fácil, mas pedimos o Senhor, que é o juiz sobre todos, o Senhor que conhece o coração de todos, seja aquele a retribuir o mal e abençoar o bem. O Senhor, ó Deus, faça com que o governo do Brasil
tem um compromisso com a seriedade e retidão, com o compromisso, ó Deus, da justiça que se vê em Tua palavra. Pedimos também pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela mesa do Supremo Concílio, a vida do reverendo Roberto Brasileiro, sua família, todos os que compõem a mesa, que o Senhor continue a governá-los, a cuidar deles, a supri-los, a dirigir-lhes em tudo, bem como, ó Deus, toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. E pedimos, ó Deus, esta Tua bênção para todos os Teus filhos espalhados sobre a terra, que a Tua boa mão, que as obras da Tua providência vão adiante aplanando o caminho. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias no segundo livro de Lucas, no capítulo 7. Leiamos os versos 1 a 8. Atos, capítulo 7, a partir do verso inaugural. Atos, capítulo 7, versos 1 a 8, diz assim a Escritura: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Então respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, chegou a hora de nos alimentarmos de forma densa, com alimento próprio e nutritivo para cada um de nós. Pedimos que seja o Teu Santo Espírito, a Deus, a nos dar de comer nesse momento, traduzindo a palavra à nossa mente, aplicando-a ao nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, de mais sermos alimentados. E perdoa-nos, ó Deus, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer. Abençoa-nos. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse ambiente que vemos estas palavras, temos a defesa de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, e ele inicia a sua defesa falando exatamente de Abraão. É interessante que Lucas, o autor de Atos, o Evangelho de Lucas e Atos são uma única obra em 2 volumes. A primeira falando da obra de Cristo e a segunda da implantação da igreja. Lucas tem como objetivo mostrar que a igreja do Novo Testamento é gentílica. Ele destaca que o primeiro mártir é um judeu helenista, é um judeu nascido fora da Judéia, Estevão. E este Estevão é alguém que foi tão cheio do Espírito Santo a ponto de produzir os mesmos milagres dos apóstolos, a ponto de ver nele a mesma agência do Espírito, utilizando de forma poderosa. O impacto da vida de Estevão teve o mesmo impacto da vida de Cristo nesse sentido. Jesus produzia milagres e Jesus falava com sabedoria. A sabedoria de Cristo, como homem, era a sabedoria do Espírito Santo que o revestiu completamente no Pentecoste.
E o poder das obras de Cristo não era o poder dele como Deus, mas era o poder da fé que tinha. Ora, Deus fazer milagres, isso não seria novidade para ninguém. Mas Jesus, como nosso modelo, ele não poderia usar a divindade para facilitar a sua vida. Isso seria, entre aspas, trapacear. Jesus, portanto, fez o que fez nesta terra como homem perfeito e um perfeito crente, totalmente revestido pelo Espírito Santo, em sintonia absoluta com o próprio Deus, por ser também Deus, mas em figura humana. Tudo o que ele fazia, todos os pedidos que Jesus fez ao Pai foram atendidos, todos, sem exceção. Até mesmo quando ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, também foi atendido, porque ele diz: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. O pedido que subjaz, que cobre tudo isso, é a vontade de Jesus de fazer a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio. A primeira sentença era muito mais um desabafo, mostrando os limites da humanidade. Aquilo que estava sobre ele era pesado demais, e ele encontra em Deus também o auxílio naquela hora no Getsemane. Estevão é até mesmo visto com o seu rosto sendo iluminado quando discursava diante do povo. Vários elementos, portanto, mostram a figura de Estevão ser exaltada, não exaltada como Cristo, mas colocada como um discípulo autêntico de Jesus, sobre o qual as coisas que Jesus prometeu se cumpriram, e em cuja alma estava o poder do Espírito Santo. Nós temos Estevão e os chamados diáconos no capítulo 6, na verdade uma liderança judaico-helenista, todos eles judeus helenistas. Na verdade, até o último 7, nem mesmo judeu era um prosélito, era um gentio, prosélito de Antioquia, Nicolau. E por isso, vemos a ênfase de Lucas em mostrar que a igreja do Novo Testamento não é judaica. A Judéia, a igreja de Jerusalém, era apenas uma das igrejas das nações. E nós vemos isso no próprio Pentecoste, o Espírito sendo derramado, cujo sinal foi falar línguas dos povos. Era exatamente isso. O Espírito é o que capacita a igreja para pregar as grandezas de Deus nas línguas dos povos. A igreja é multi-internacional, não é mais étnica, não é mais judaica. Bom, então, Estevão destaca como primeira figura no seu discurso Abraão. E isso é muito interessante porque mostra que o fato da igreja ser gentílica não quer dizer que todas as promessas do Antigo Testamento foram invalidadas. De forma alguma, elas foram cumpridas em Jesus Cristo. Nós lemos há pouco na liturgia o arrazoado de Paulo na carta aos Romanos, onde ele diz exatamente isso. A Abraão foi dito que todas as famílias da terra seriam benditas nele. A promessa de Abraão já antecipa a promessa, a aliança aberta a todas as nações. Portanto, não há nenhum problema, obviamente, mesmo sendo judeu helenista, a salvação vem do judeu, sem dúvida, mas se abre para todos os povos. Estevão foi acusado. A própria acusação de Estevão é muito semelhante à de Jesus. Dizem que ele falou contra o templo e contra Moisés, exatamente o que acusaram Jesus. E assim como também no caso de Jesus, falsas testemunhas foram levantadas para falar contra ele. Vejam, portanto, a extrema semelhança do julgamento de Jesus, se pode se chamar isso de julgamento, porque é totalmente fraudulento, com também o que foi feito com Estevão. O objetivo de Lucas é mostrar isso, a capacitação do Espírito, as promessas de Cristo se cumprindo na vida de um judeu helenista.
de um judeu nascido fora da Judéia, um judeu helenista que foi morto por judeus helenistas em Jerusalém, e tinha como testemunha o judeu helenista mais importante das Escrituras, que é o apóstolo Paulo. Paulo foi a testemunha oficial, o legitimador da morte de Estevão. E Estevão, portanto, se liga a Paulo, porque isso vai dar a Paulo também uma espécie de combustível para viver o Evangelho durante toda a sua vida de convertido, e mais do que isso, o seu apostolado, sempre reconhecendo-se como menor, sempre enxergando-se como nascido fora de tempo, cumprindo o nome que ele mesmo assumiu como apóstolo, que é Paulus, um nome latino que quer dizer pequeno. Essa era a visão de Paulo, e isso porque ele mesmo diz: eu persegui a igreja de Cristo. Bom, depois que vemos esse contexto, então, vemos na figura de Abraão dois elementos muito importantes para a fé verdadeira. Reparem que diante de judeus, o que Estevão vai fazer? Ele vai caminhar pelos exemplos do Antigo Testamento, mostrando exatamente a centralidade da fé. Tomando apenas a figura de Abraão, por isso que eu recortei até o verso 8, que está se falando de Abraão, nós podemos ver dois elementos muito importantes e óbvios até mesmo, componentes da fé verdadeira. E o primeiro deles é que fé é obediência. Fé é obediência. Podemos olhar para essa verdade formulando-a de outra forma. Como é que a fé se procede? Ela se processa pela obediência. Não existe fé sem obediência. Obediência é a expressão da fé. E nós podemos também entender isso até mesmo olhando a própria morfologia de palavras que aparecem tanto no grego como também na formologia latina. Fé é obediência, e reparem, obediência é fidelidade. Fidelidade tem como raiz no latim a palavra fides, que é fé. Na língua grega, quando nós vemos a palavra que é usada para fé, que é pistis, é a mesma palavra usada para o verbo crer, que é pistel, e tem a mesma raiz da palavra grega atribuída ao fiel. Então, fé, fidelidade, obediência são coisas que se misturam na experiência do crente. Não existe fidelidade sem obediência, e a obediência é exatamente a expressão da fé. Eu só vou poder ser fiel se eu for obediente. A obediência que mostra a minha fidelidade. Fiel, portanto, nas Escrituras é apenas o que obedece, e a obediência é o maior elemento visível da fé. Mas fiel a quê? Logicamente, fiel a Deus. Mas como? É interessante isso porque também nos remete ao próprio exemplo de Abraão. Geralmente nós pensamos na fidelidade, na experiência da fé, como sendo um cumprimento de normas, de pensamentos, uma obediência meramente externa, vamos dizer assim, ou ainda que seja partindo de um desejo do coração, mas nós percebemos como não fazer coisas erradas. Por isso, alguns acham até mesmo que é possível fazer alguma síntese entre igreja e mundo, porque percebem as atividades erradas e tentam de alguma forma dar um modelo cristão a tais coisas, um formato que segundo aquilo que eles percebem, seja um pecado travestido de santidade. Adaptar a palavra de Deus, os preceitos santos de Deus ao mundo. Mas veja, nós temos que enxergar a verdadeira vida do crente como estar fora do mundo. E também num sentido positivo, não apenas o não fazer o que é errado, mas
fazer a vontade de Deus, agir de uma forma coerente. Então vejam que não é apenas indicar coisas, é você sair do mundo no sentido de não estar ligado às coisas do mundo. Isso é santidade, mas também um aspecto positivo. Não só o não fazer aquilo que não é vontade de Deus, mas fazer objetivamente aquilo que é vontade de Deus. Reparem, meus irmãos, que Deus retira Abraão de sua terra e de sua parentela. É o que Estevão conta a partir do verso 2, recorrendo ao Deus da glória, que seria algo extremamente chamativo para os judeus. O Deus da glória remete à face gloriosa de Moisés, resplandecente, remete à glória do Sinai, os trovões, as nuvens, reflete a Shekinah, a presença de Deus na forma de nuvem, o Deus glorioso. Para o judeu essa expressão seria extremamente chamativa e cativante. Este Deus, diz, o Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então o que Deus faz? Dá uma ordem a Abraão para que ele saia do seu local, saia da sua parentela. Então Abraão sai de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, que é a atual Iraque, faz uma escala em Padã Arã, para finalmente então chegar a acessar Canaã, a terra prometida. Deixou sua parentela, deixou a sociedade na qual ele vivia. E meus irmãos, isso é necessário para a fidelidade. Há crentes que acham que são convertidos porque gostam de vir à igreja, mas o que eles entendem como vida cristã é uma síntese com o mundo. Eles continuam saindo à noite, eles continuam tendo frequências em lugares inapropriados para um crente, mas eles acham que tudo isso é perfeitamente possível. Até mesmo o afastamento de familiares que não estimulam qualquer tipo de edificação. Familiares que vivem a impiedade, o crente também deve se afastar. Mas reparem, você não rirá mais das piadas maliciosas deles. Você não quererá mais estar próximo deles, você não gosta mais disso. Seu mundo mudou. Reparem que isso não é algo que é imposto a você, é na verdade o resultado da própria fé. Você conhece o Deus Santo e ama o Deus Santo. Se você ama o Deus Santo e está na presença do Deus Santo, como você vai gostar de estar com ímpios que sorriem, que promovem a impiedade? Então é um efeito natural da fé verdadeira, é o local. Você deixará de estar em locais de impiedade. Realmente mudou. A fé, meus irmãos, é uma transposição. Você sai do império das trevas e você é colocado no reino do Filho do amor de Deus. É uma saída definitiva, ela não tem volta e ela é completa. Quando nós vemos essa ordem dada por Deus a Abraão, sai da tua terra, na língua grega expressa exatamente algo completo, realizado. É algo que se faz de uma vez, que não tem volta, que se completa. Sai da tua terra e da tua parentela, portanto, lugares e pessoas chegadas. Você terá novos lugares para frequentar, você terá novas pessoas para se relacionar. Não estou sugerindo o monasticismo, não é isso, mas nós não vamos mais nos abrir, não vamos ter mais a nossa intimidade aberta, um relacionamento profundo com pessoas ímpias e nem estaremos em lugares de impiedade. A maior expressão da fé é a obediência. Vejam o verso 4. Então saiu da terra dos caldeus
e foi habitar em Harã. Temos aqui a mesma qualidade de ação da ordem. Sai da tua terra e da tua parentela. E diz o texto, saiu da terra dos caldeus, uma saída completa e definitiva. Meus irmãos, é interessante reparar na história de Abraão, que ele nunca jamais voltou à terra na qual ele nasceu, nunca. E mais do que isso, vemos na vida de Abraão deliberações para que ele não fosse. Ele mesmo impõe a ele o limite. Uma vez que ele ingressa em Canaã, ele tem o compromisso de jamais sair de lá. Vejam que quando precisa de esposa para Isaque, Abraão não vai. Ora, algo tão importante quanto a sua linhagem, esperaríamos que ele fosse, que ele não delegasse isso a alguém. Mas vejam que coisa impressionante. O seu compromisso com a ordem dada, sai da tua terra e da tua parentela, era até maior do que a sua preocupação. Podemos dizer que tinha o mesmo peso. De qualquer forma, ele jamais sairia da terra para a qual Deus o chamou. Sabemos que em Harã, ele ainda estava com sua parentela. Seu pai, já velho, era, pelo que se tem notícia na tradição hebraica, era extremamente idólatra. No livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo, conta-se a história da conversão de Abraão. Fala-se de que ele abandonou uma sociedade extremamente idólatra por reconhecer as incoerências com o Deus único e verdadeiro. Mais ainda, o Apocalipse de Abraão fala-se da sua frustração, outra obra apócrifa, mas que fala das tradições dos judeus. Fala-se da sua frustração com a idolatria de seu pai, contando inclusive que seu pai era um fabricante de ídolos. Muito interessante a história que mostra o seu pai fazendo uma manutenção em um ídolo. O ídolo de Merumate caiu à noite e foi encontrado por Abraão caído. Mas era um ídolo de metal e por isso não se conseguia levantá-lo sozinho. Ele chama o seu pai e quando eles finalmente estão conseguindo colocá-lo, a cabeça do ídolo cai. Abraão questiona essas coisas, como que o Deus depende do homem. E depois disso, o seu pai teria o enviado a vender ídolos. E lá vai Abraão. E quando ele chega diante de possíveis compradores, com um jumento, o camelo desses compradores assusta o jumento. E mais uma vez os ídolos começam a cair e se quebrar. Ele vende aqueles que sobraram. E depois joga todos os outros no rio, para ver se boiavam, para ver se esses deuses podiam fazer alguma coisa por si mesmos. E por fim, de volta à casa de seu pai, o seu pai ordena que ele pegasse restolhos, serragens de ídolos de madeira que ele havia feito para acender o fogo para o almoço. E quando Abraão vai lá, ele encontra um pequeno ídolo de madeira e, sem pestanejar, coloca aquele ídolo junto no fogo para ver se aquele ídolo poderia soprar o fogo para apagar ou para de alguma forma não ser consumido pelas chamas. Barissat era o nome desse Deus. No entanto, ele pegou o fogo. Mas a leitura de seu pai é que Barissat mostrou-se sábio, porque sacrificou-se a si mesmo para dar o almoço para eles na fogueira. A tradição judaica, então, enfatiza enormemente a idolatria do pai de Abraão. De qualquer forma, as Escrituras mostram que, vejam, ele não chegaria em Canaã antes da morte do seu pai.
Era necessário que o seu pai morresse, era necessário que se cumprisse o sai da tua parentela, mas dentro da própria responsabilidade de Abraão, que era cuidar do seu pai. Então, quando ele sai de Ur dos Caldeus, chega em Padã Arã, lá o seu pai morre, e então ele segue para Canaã. É verdade, meus irmãos, que mesmo assim, podemos dizer que a fidelidade de Abraão ainda não foi perfeita, porque percebemos que ele levou Ló, seu sobrinho, filho de seu irmão que já estava falecido. Diferente do seu pai, Ló não precisava de nenhum cuidado. No entanto, como que Abraão fez uma concessão, e isso serve para nós entendermos que a fidelidade, que é fruto da fé, que é a expressão prática da nossa fé, jamais será perfeita. Isto é importante para enxergar o meu irmão, meu próximo, e também para enxergar a minha própria vida. É buscar a perfeição, sabendo que eu vou falhar muitas vezes. É ajudar o meu irmão a trilhar um caminho de perfeição, sabendo que muitas vezes ele vai errar. Então, esta fidelidade, que é obediência, que é a expressão da fé verdadeira, a maior delas, ela não é ainda uma expressão perfeita. Precisamos entender isso. Após a morte de Terá, então o Senhor leva Abraão para seu definitivo lugar, e ele jamais sairia daqueles limites. Então reparem, a primeira grande verdade que nós então percebemos em Abraão, bíblica, irrefutável, é essa: fé verdadeira se manifesta em obediência. Fé não é sentimento. Sentimentos vão e vêm. O que Deus quer de nós é um compromisso de obediência, de fazer sinceramente algo, ainda que sem aquele sentimento explosivo em relação àquilo. É a simples obediência, é fazer o que Deus ordena, com satisfação, com sinceridade. Uma outra verdade que nós destacamos no texto, que mostra também a fé verdadeira, é que a fé verdadeira mira tesouros espirituais. A fé verdadeira, ela não busca a manutenção das coisas visíveis, mas sim das invisíveis. Ou, colocando isso de outra forma, o que a fé verdadeira almeja? Se na primeira, fé é obediência, então, como a fé se manifesta de fato, a obediência? Agora a pergunta a se fazer é: o que a fé verdadeira almeja? Não são coisas desta terra, seguramente. Era comum, meus irmãos, o entendimento judaico de que o rico era alguém abençoado. Era, podemos dizer, a teologia da prosperidade da época. Se você tem riqueza, se você é um judeu e você tem riqueza, resultado, você é abençoado. Eis o motivo do Senhor confrontar o jovem rico, como vemos, por exemplo, lá em Marcos capítulo 10. Veja que este jovem rico, ele não foi confrontado apenas quanto à sua confiança nas riquezas, nas suas posses, mas também naquilo que elas significavam. O jovem rico se via como mais abençoado do que os outros porque era rico. Então reparem que não é apenas o apego aos bens materiais, mas sim a leitura do que os bens materiais significam na vida daquele que diz que conhece a Deus. Ele olhava para a sua riqueza como expressão do favor, da aprovação, da bênção de Deus. Na mente do judeu, e isso de fato é verdade, Deus não abençoaria infiéis. Agora, a questão é por que a riqueza necessariamente é uma bênção de Deus? Para acabar com essa noção que liga a riqueza necessariamente à bênção, à aprovação de Deus, Jesus afirma lá em Marcos 10, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Com isso, Jesus deixa claro que a riqueza é um fator multiplicador do pecado. Vejam, percebam, se o pobre já não pode por suas próprias forças entrar no reino do céu, muito menos o rico. Essa é a ideia. O rico, ele não tem o favor de Deus nesse sentido para a salvação. Pelo contrário, a riqueza é uma multiplicadora de pecados, é uma facilitadora da perversão. Mas o que eu quero destacar, meus irmãos, nesse exemplo, desta passagem do jovem rico, é a reação dos discípulos. Os discípulos dizem a Jesus, depois de ele afirmar que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vejam, Marcos registra o que os discípulos disseram. Então, quem pode ser salvo? Se o rico não pode ser, como o pobre poderá? Porque na mente deles, a riqueza era sim a prova da bênção de Deus. No entanto, meus irmãos, o pai da fé, Abraão, não recebeu da terra nem o suficiente para colocar um de seus pés. Vejam que coisa interessante. Materialmente, Abraão nada teve da terra prometida. Na verdade, a única coisa que ele teve foi o campo de Macpela, que ele comprou, onde estava a caverna de Macpela, que ele comprou para usar a caverna como túmulo, como sepulcro de Sara. Ele comprou dos hititas, dos heteus, segundo as leis dos hititas, testemunhada a compra pelos anciãos que estavam à porta da cidade. E meus irmãos, Abraão pagou um preço exorbitante, uma verdadeira fortuna por um pedaço de terra. Ele foi explorado na morte da sua esposa. Isso, meus irmãos, apenas agrava a situação. Percebam, a terra que foi prometida a Abraão, ele não apenas não teve nenhuma porção para colocar o seu pé, como ele teve que comprar um pedaço daquilo que tinha sido prometido para ele. Mas que tipo de promessa é essa que não se recebe? Ele receberia, mas receberia por meio da descendência. Bom, isso é apenas uma posse que não é real. Como se promete uma terra para Abraão que na verdade seria da sua descendência? Então o que nós temos é uma figura, apenas um simbolismo, e ainda assim, não seria posse imediata da sua descendência. Eles seriam peregrinos, seriam maltratados, seriam escravizados por 400 anos. De novo, seria a descendência da descendência. Que tipo de promessa foi essa para Abraão, Isaque, Jacó, até mesmo para os filhos de Jacó, para as primeiras descendências nascidas no Egito, as primeiras gerações? Se estamos falando apenas de matéria, nada significou. Não houve promessa para eles. No entanto, de fato, Abraão recebeu a promessa pela fé. O que Abraão, Isaque, Jacó e as primeiras gerações, os nascidos no Egito, até mesmo sob escravidão, receberam da promessa da terra prometida, só podiam receber por fé, porque da terra nada tiveram. Daqui, meus irmãos, quero destacar duas coisas: a perda da preocupação dos crentes com as gerações por vir. A igreja de hoje simplesmente descartou o legado de fé, a herança espiritual que vai deixar para gerações futuras. E quando falo das gerações futuras, não estou falando do seu filho, estou falando de todos os crentes que estão pela frente. Estou falando em passar o bastão para aqueles que vão vir diante de nós, entregando uma igreja santa, uma igreja comprometida com Deus, uma igreja que evangeliza, uma igreja que resiste ao mundo ao invés de se modelar a ele. Os patriarcas
e as primeiras gerações dos nascidos no Egito sabiam que a aliança só se cumpriria, ela se cumpriria através do tempo, e por isso esperavam pacientemente o seu cumprimento. Eles tinham o que fazer, e o fazer era esperar com fé. E nós, que tipo de legado vamos deixar? Será que nós nos preocupamos com isso? Que tipo de fé nós vamos deixar? Qual é o exemplo, qual é o nosso testemunho de fé que vamos deixar? Meus irmãos, reparem, a fé, o testemunho, é a única, verdadeira, real herança que podemos deixar para aqueles que vão depois de nós. Não só podemos, mas devemos. É a herança que Deus espera que nós deixemos, o fruto de justiça, uma vida que possa falar depois que nós morremos, um exemplo, um testemunho que possa ser levantado, evocado como inspiração, num sentido de motivação para aqueles que virão depois de nós. Um pai não pode deixar melhor herança para um filho do que uma vida santa. É um tesouro espiritual. Abraão e os demais que não chegaram a habitar a terra, de fato, receberam o cumprimento da promessa. Receberam. Quer soubessem ou não, eles estavam destinados a algo muito maior do que a terra prometida. A terra prometida era apenas um ícone, era apenas um símbolo da vida eterna com Deus. A expectativa do cumprimento da doação da terra prometida escondia a doação de algo muito maior, de algo incomparável, de algo pleno, e que eles, Abraão, Isaque e Jacó, as primeiras gerações do Egito, já estão de posse. Assim, meus irmãos, como Deus chamou Abraão para uma terra que jamais possuiria materialmente, era para ser cumprida na descendência de um homem casado com uma mulher estéril. Essa promessa não tinha o menor cabimento. Era completamente absurda aos olhos humanos, do ponto de vista humano. Além de não receber propriamente a promessa material, ainda se cumpriria na descendência de um homem casado com uma mulher estéril. Vemos na narrativa de Romanos, que lemos na liturgia, que quando Isaque é concebido, não só Sara era já idosa, mas o próprio Abraão era amortecido pelos anos. Ele não tinha mais a capacidade, a potência sexual para gerar um filho. Uma promessa não recebida por aquele que a recebe, e que seria cumprida na descendência de uma mulher estéril. No entanto, em tudo isso se destaca a soberania e a sabedoria de Deus, a necessidade da fé. Em tudo isso não estava ali sendo incentivado um conhecimento empírico, conhecimento do que se vê, mas estava sendo incentivada a fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Na soberania de Deus, a sua sabedoria é também externada para motivar a fé. Vocês vão esperar o cumprimento da promessa, uma promessa que aos olhos humanos jamais poderá se cumprir. São bênçãos, meus irmãos, materiais, que se cumpriram no seu devido tempo, mas de realidades espirituais, eternas e irrevogáveis. A descendência de Abraão de fato herdou a terra, mas a promessa era muito maior do que isso. Assim são todas as bênçãos materiais que recebemos, sinais visíveis do amor, do cuidado, da eleição que nós temos da parte de Deus, da nossa filiação. O que nós recebemos do ponto de vista material são as mostras do amor de Deus, porque somos seus filhos. Toda bênção material, portanto, tem que ser para o crente uma bênção espiritual. Tudo isso, meus irmãos, prometido a Abraão, recebeu um sinal sacramental.
A circuncisão, que era um dos sacramentos do Antigo Testamento, foi estabelecida em Abraão e ordenada, como lemos também no texto de Romanos, que lemos na liturgia. Assim, essa promessa tão estranha aos olhos humanos para um homem que não possuiria, mas sua descendência distante e casado com uma mulher estéril, ela é oficializada, ela é sacramentada. Vejam, meus irmãos, a graça de Deus. Deus não precisa afirmar aquilo que Ele vai fazer. Deus não precisa fazer absolutamente nada como uma espécie de compromisso daquilo que Ele se comprometeu a fazer. Mas os sacramentos do Antigo Testamento eram isso. Era como uma assinatura divina em um contrato, dizendo aquilo que Ele faria. Nós é que precisamos disso. Nós é que precisamos de confirmações de Deus. Reparem, isso está ligado à falta de fé, à fraqueza da nossa fé. A nossa fé, embora verdadeira, muitas vezes precisa de confirmações. São pecaminosas, são fraquezas. Mas Deus é tão gracioso que Ele mesmo então estabelece: este é o sinal do pacto, o sinal de que eu vou fazer tudo isso. Todo menino deve ser circuncidado ao 8º dia. Deus assim elege a descendência de Abraão como meio revelador a todos os povos, a todos os eleitos desses povos. Já vimos, meus irmãos, como no Antigo Testamento a salvação não era dos judeus, e que o Deus Yahvé não era Deus dos hebreus simplesmente. Temos inúmeros textos que falam de Deus sobre toda a terra, sobre todas as nações, os povos adorando a Deus, porque já no Antigo Testamento, Israel deveria ser a luz dos povos, mas não foi. Pela sua impiedade, deixou de manifestar as inúmeras bênçãos de Deus, tão grandes, tão luminosas, a ponto dos povos distantes verem-nas e se dirigirem até Jerusalém para saber qual o motivo de tamanha glória. Eis o motivo porque Deus, no Novo Testamento, faz com que os judeus não sejam mais um povo. Eles fracassaram no propósito de Deus, deles serem luz para as nações. Eles não fizeram. Então agora Deus abre o leque do povo para todas as nações. Não haverá mais uma mediação étnica, como havia no Antigo Testamento. Através dos hebreus, os povos seriam alcançados. No Novo Testamento, a revelação, a pregação é direta aos povos. Não há um povo específico para que esse povo possa, através da fidelidade, mostrar a glória de Deus. Bom, a fé que nós dizemos que temos transformou os lugares dos nossos relacionamentos. Nós vivemos uma era secular. Muitos autores, cristãos e não cristãos, falam da era secular, falam do pós-cristianismo, falam de ateísmo militante. Não é apenas o não crer em Deus, mas combater a religião. Num panorama como este, será que temos sido transformados nos lugares e nos relacionamentos? Vejam, nós sabemos que a ação do Espírito e a própria conversão significa transformação. Mas o que é isso? Essa transformação é a transformação dos lugares onde eu vou e das pessoas com as quais eu me relaciono. Aí está a grande evidência de que eu fui transformado. Temos vivido por fé. A promessa, meus irmãos, não se concretiza aqui, mas na ressurreição final. Porque nós temos pedido tanto a Deus pelas coisas desta terra. A exemplo de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, as primeiras gerações dos nascidos no Egito, nós também vivemos esperando a consumação da promessa. É fé. Não é a promessa do emprego ou da cura,
é a promessa da ressurreição, que é plena e final, e que se cumpre então todo o simbolismo da terra prometida, que Abraão, Isaque, Jacó e as primeiras descendências dos nascidos no Egito esperavam. É a ressurreição. Não posso perder a ressurreição de vista. Você é capaz de viver mirando o invisível, viver pelo invisível, não pelo visível. A vida do crente tinha que ser descrita assim. Pessoas que vivem por aquilo que não vem, pelo invisível. Ou professa crer com olhos postos apenas nesta terra. A sua busca de Deus tem um único fim, de melhorar sua vida aqui, de recorrer a alguém no seu momento de desespero, alguém a quem você pode achar que vai fazer o que você quer. Você preza pelas futuras gerações de crentes. Isso está no seu radar, você considera isso? Ou você olha apenas para você? Vejam que nós pensamos em evangelização como uma dívida, até mesmo, como Paulo diz, eu sou devedor, tanto a bárbaros, como a romanos, como a livres, como a servos. Nós somos devedores a todos os tipos de homens, todas as escalas sociais, todos os povos. Mas além da evangelização, nós somos devedores às futuras gerações de uma igreja fiel, uma igreja que vai ser passada a eles, fiel à palavra, apegada a Deus e a Cristo, que adora a Deus da forma correta. Quando você olha para o seu batismo, percebe ser o selo invisível de que você pertence a Cristo? Você consegue se lembrar do seu batismo? Onde foi? Quem foi? É interessante que é um sacramento importantíssimo, mas os crentes não têm mais nem memória disso. O seu batismo foi a prova visível de uma graça invisível, de que você pertence ao povo de Deus, de que você recebeu uma nova natureza, de que você é nova criação e que você está indissoluvelmente ligado a Cristo. Você dá valor a isso? Você lembra que você foi batizado? Meus irmãos, essas aplicações são importantes para fazermos em relação à experiência da verdadeira fé. Não é por acaso que Abraão é chamado de pai da fé. Antes da circuncisão, antes da lei, ele já vivia pela fé, ele já recebeu as graças de Deus. E por essa graça ele viveu, por essa graça ele foi justificado em Cristo, muito antes de saber das promessas messiânicas. E assim, devemos nós também checar se aquilo que foi dito a Abraão, da centralidade da fé, é a nossa experiência. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém. Meus irmãos, dando prosseguimento ao nosso culto, entoemos o hino de número 93, Firmeza na Fé. Cante de coração em sua casa, não tenha vergonha de cantar coisas de Deus, envergonhe-se daquilo que é ímpio e que muitas vezes você assiste em sua televisão. Cante em sua casa o hino, falando que nós só colocamos a nossa fé exatamente em Jesus Cristo. Excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
me posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada trance a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Meus irmãos, quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. Isso é viver mirando o invisível. Vamos nos dirigir a Deus numa oração final, recebermos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, como pagar momentos na Tua presença? Como podemos, ó Deus, retribuir a graça, a bênção do Teu Santo Espírito falar ao nosso coração? Como podemos, ó Deus, expressar a nossa gratidão por Tua palavra, sem a qual jamais o conheceríamos? A Tua palavra, ó Deus, é mediadora do Teu conhecimento. O Teu Santo Espírito a torna clara, e sem a Tua palavra, ó Deus, não há fé. Ó Deus, assim, abençoa-nos. Dá-nos, ó Deus, a bênção de podermos viver segundo a fé, ó Deus, que tem os olhos postos no Senhor. Uma fé que é de fato verdadeira, uma fé que se manifesta na obediência que vemos tão bem descrita pelo autor aos Hebreus, lá no capítulo 11 de sua epístola. O que eles fizeram foi obedecer. A fé é obediência, e fidelidade é a expressão da obediência que mostra que realmente cremos. Ó Deus, que por causa disso estejamos dispostos, ó Deus, também a abandonar lugares e até mesmo, ó Deus, naturalmente nos privarmos de relacionamentos de impiedade, porque, ó Deus, isto não agrada ao Senhor, e além disso, só alimentará em nós o pecado. Que nós, por conhecermos o Senhor Deus Santo, estejamos apenas perto daqueles que vivem de acordo com a Tua palavra. Certamente, ó Deus, abertos ao ímpio para evangelizá-lo, mas não aberto o suficiente para que ele possa nos influenciar. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nesta geração de trevas, a termos o compromisso contigo, acima de tudo, a obediência do Senhor e a Tua palavra. Ó Deus, pedimos que nós sejamos aqueles que vivem crendo no invisível, que buscam, ó Deus, as bênçãos espirituais da aliança, e que buscam no Senhor, ó Deus, a manifestação de desejos simplesmente materiais. Livra, ó Deus, o Teu povo do secularismo. Devolve, ó Deus, a doçura da piedade, dos momentos contigo, da adoração diária nos lares, para que reconheçamos, ó Deus, não apenas a importância, mas a prioridade disso em todos os nossos dias. Ajuda-nos, ó Deus, a deixarmos um legado de uma igreja fiel, para a Tua glória, ó Deus, mas também pensando naqueles que vêm depois de nós. Que nós, ó Deus, labutemos fazendo a nossa parte, buscando o Senhor e Te servindo, evangelizando, mas também preocupados com a saúde espiritual da igreja. Abençoa, Deus, para que nós assim
externemos a nossa fé de uma forma agradável a Ti, vivendo para a Tua glória, não, ó Deus, de forma alguma para as satisfações de nosso coração. Nós oramos, agradecidos que somos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, como aviso, apenas relembrar os irmãos da necessidade de buscarmos a Deus diariamente, aproveitando o tempo que temos, a necessidade de orar por aqueles que estão enfrentando o coronavírus, não apenas a doença, mas também as consequências materiais que já têm sido sentidas pelos demais enfermos. Vamos lembrar de orar pelos índios, como falamos no Brasil, que deverão enfrentar severo perigo, pedir que Deus tenha misericórdia. Vamos lembrar dos missionários, vamos fazer desses dias momentos de intensificação das nossas orações. Os problemas devem servir para o incremento da nossa vida com Deus. Lembrem-se também do estudo de quarta, da reunião de oração de quinta. Tenho visto que muitos irmãos que poderiam estar plugados lá não estão. E isso é um prejuízo muito grande. Não entendam que isso é uma cobrança, é muito mais uma preocupação e uma expressão de um carinho pastoral. Gostaria de ver a todos linkados, porque isso, como pastor dessa igreja, significaria para mim que os irmãos estão buscando a Deus de fato, que é o que eu mais almejo e o objeto das minhas orações em favor dos irmãos. É isso. Na semana que vem, nós ainda deveremos ter o culto virtual. E com o conselho, nós deveremos ter uma reunião, porque como se diz aí? O decreto, né? Vai até o dia 10, me parece. Então, a próxima semana ainda será no modelo virtual, mas para a outra nós já vamos ver uma preparação para uma volta. Então, o conselho deverá dar as orientações aí em função do tempo. Continue orando uns pelos outros, ligando, né? Não é porque estamos em casa que não podemos ligar uns para os outros e ter comunhão, ainda que via telefone. Orem uns pelos outros. Aproveitem para desenvolver a comunhão. Que Deus abençoe a todos, então. Tenham um excelente final de noite na presença de Deus.